O Farias Brito é o primeiro em medicina na Unicamp e na UFC. Primeiro em medicina na UES e na Unifor. Em todo o Brasil, o Farias Brito conquistou 24 vezes o primeiro lugar em medicina 2019. Ao todo, são 865 aprovações FB em medicina nos vestibulares de 2019. E isso até o momento. Farias Brito, primeiro também em medicina. 1, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32. Isso mesmo, Álvaro. 32 vezes o Farias Brito foi o primeiro do Brasil só em 2018. E você topa contar quantas aprovações o Farias Brito obteve no Itaime ao longo dos anos? Aí já é demais, são mais de 1000. Isso, são 1.227 aprovações do Farias Brito no Itaime. Farias Brito, primeiro do Brasil. Alô, você, daqui a pouquinho se liga, matemática e química para o seu sucesso na UVA. Valeu, galera! Boa noite, Fortaleza. Boa noite, caros internautas, alunos do Farias Brito, você ligado na plataforma online FB. Mais uma vez, você tem um encontro marcado com a galerinha que conhece o vestibular de cátedra. Falou, vestibular. Falou, Farias Brito. Desta feita, nos estúdios da FBTV, temos aqui a grata presença de dois grandes mestres do Farias Brito, a galera lá de Sobral, o professor Gleison e o professor Alan, que vão detonar para vocês as informações, as dicas, as questões extremamente pertinentes para o seu sucesso da UVA. Professor Gleison, seu cordial boa noite. Tudo bem, Gleison? Boa noite, Tadeu. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo canal do Farias Brito. Um prazer e uma honra estar fazendo parte, primeira vez gravando aqui o programa, passando um pouco do que a gente conhece do vestibular da UVA, do que ocorre na prova daquela instituição lá na cidade de Sobral, né? Cidade onde eu resido, onde eu trabalho também dentro da organização. Ok, professor Alan, seja bem-vindo. Boa noite, Alan, tudo bem? Tranquilo? Obrigado, Tadeu. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, internautas, sejam bem-vindos aqui ao Vestibular no Ar do Farias Brito, escola tricampeã no Enem, escola que detém os primeiros lugares do vestibular da UVA, incluindo o primeiro lugar geral. Tá? Então, venha para cá, venha com a gente, venha pegar essas dicas, essas últimas informações que temos para dar a vocês, tá? Para que vocês possam, gente, arrasar na prova da UVA, tá? Lembrem, dia 28 de julho, vocês têm esse compromisso com a prova da UVA. E o Farias Brito está aqui com você para lhe acompanhar, tá? Para lhe dar aquelas dicas, aquela última revisão para você arrebentar na prova da UVA, hein? Ok, Alan, ok, Gleison. E o professor Gleison já conversa com vocês. Papo matemático na primeira questão dessa noite. Vamos lá, Gleison. Então vamos lá, vamos para cá, porque a gente vai estar trabalhando com algumas questões e a gente vai estar trabalhando também com algumas informações em slide pronto e aqui na lousa, tá certo? Então vamos aqui. Nossa primeira questão do vestibular no ar, nesse programa de hoje, Matemática e Química. Uma pessoa investiu R$20 mil durante 3 meses em uma aplicação que lhe rendeu 2% no primeiro mês e 5% no segundo mês. No final do terceiro mês, o montante obtido foi suficiente para pagar uma dívida de R$22 mil. Assim sendo, a taxa mínima de juros no terceiro mês para esse pagamento em porcentagem foi aproximadamente de... Vamos olhar aqui para mim. Todo mundo aqui na lousa. Essa questão, ela vai estar trabalhando com a ideia de matemática financeira, a ideia de juros simples e os juros compostos. O que acontece é que algumas pessoas acabam confundindo um pouco essa questão de diferenciar o que é um juro simples, o que é um juro composto. Então aqui a gente vai fazer uma breve explicação para que você entenda, certo? Quando a gente observa aqui, nesse esqueminha, eu vou pegar uma situação onde eu vou pedir emprestado a alguém um capital de R$100. Pedir um capital de R$100 a uma pessoa emprestado, certo?
Essa pessoa me deu duas possibilidades de pagamento. Ela disse que eu poderia pagar ela daqui 2 meses sobre o regime de juros compostos, ou eu poderia pagar ela daqui 2 meses sobre regime de juros simples, aplicando a mesma taxa de 10%, que é esse aumento que nós teremos que pagar a essa pessoa, no caso, a pessoa com quem eu peguei o capital. O que é que acontece? Para que eu escolha o melhor tipo de empréstimo com essa pessoa, essa pessoa em que nos emprestou esse capital de R$100, eu tenho que analisar quanto eu vou pagar no final, daqui 2 meses, quanto eu vou ter que devolver a ele. Porque o que é que acontece? Eu não vou devolver apenas o capital, eu tenho que devolver os juros embutidos dentro dessa transação. Se, por exemplo, eu for trabalhar com um juro simples, dentro do juro simples, o que ocorre é um acréscimo constante do valor dentro da parcela. Então é um constante, um período constante de acréscimo. Então você não vai se basear em novos capitais, e sim no capital inicial pedido. Então, por exemplo, se eu pedir R$100 e eu tenho uma taxa de 10%, o que é que ocorre? No primeiro mês eu vou ter um juros de R$10 e no segundo mês vou ter um juros de mais R$10. Totalizando, ao final dos 2 meses, R$120, que eu deverei pagar a pessoa com quem eu pedi emprestado. O que acontece no regime de juros compostos? São os mesmos R$100. A taxa também vai ser a mesma, de 10%. O que ocorre é que quando eu for calcular os juros do segundo mês, eu não posso me basear no primeiro capital, no dinheiro que eu pedi emprestado. Eu tenho que me basear no valor que está acumulado após o primeiro mês. Então, por exemplo, no primeiro mês, eu vou ter uma cobrança de R$10. Então, vou ter que pagar, no primeiro mês, 110. No segundo mês, os 10% irão incidir em cima dos R$110. Não incidirão mais em cima dos R$100, que foi o valor inicial aplicado. Deu para entender? Então, juros simples. A cobrança dos juros é constante, é o mesmo valor mensal. O juro composto, ele depende do capital acumulado. Ele não pode se basear no capital inicial. Então, o que é que acontece na nossa questão? A gente tem aqui, certo? Se você for acompanhando aí com a gente, nós temos que uma taxa, certo? No primeiro mês de 2%, que é justamente aquele valor ali, ó, que tá 1,02. Gleison, por que que tá ali 1,02 naquela taxa ali do primeiro mês? Porque a questão nos falou que o primeiro mês ele cobra 2% de juros. E aquele 1,02 é justamente o aumento em cima daquele primeiro mês. O segundo mês, ele já está falando que é 5% de juros. Então, esse 1,05 é o aumento do segundo mês. Observe, isso aí é como se fosse um juro composto. A taxa não é a mesma nesse caso. Então, a gente vai ter uma incidência de juros sobre juros aí. Certo? Ok? Porque você pode ter uma modalidade de juro composto onde a taxa é a mesma, mas por um tempo N, ou você pode ter taxas diferentes por tempo indeterminado. Nesse caso aqui, eles nos deu 3 meses. Observe que aquele 1 mais I, certo? Nos dá a taxa do terceiro mês. A questão foi bem clara. A questão nos falou que foi possível pagar um montante de R$22 mil. Então, se nós fizermos o cálculo ali de 20 mil vezes 1,02 vezes 1,05 vezes 1 mais I, nós vamos encontrar 21.420 vezes 1 mais I, e esse 21.420 a gente vai poder passar para o outro lado fazendo essa divisão. Na hora que eu faço essa divisão, a gente vai ter uma taxa maior que 1,07, e aquele 1 que estava somando com a taxa do terceiro mês passa para o segundo membro. Ao final, a gente consegue observar que a taxa do terceiro mês ela tem que ser maior que 0,27, ou aproximadamente 3%. Então, para que essa pessoa consiga, no final do período, ter pago com tranquilidade esses 22 mil acumulado, então ela teria que ter uma taxa de 3% no terceiro mês. Logo, a alternativa da primeira questão é a alternativa C.
Ok, questão de matemática brilhantemente comentada pelo professor Cleison. E você marcando aí na primeira questão dessa noite o item C de casa. O professor Alain detona, bate um papo químico com você para o seu sucesso na questão 6 da noite. Não é isso, Alain? Muito bem, pessoal, muito bem. O assunto escolhido aqui foi o cálculo estequiométrico. Olha, quando a gente está em sala de aula, que a gente menciona que o assunto do dia é a estequiometria, a galera já fica assustada. Muita gente tem uma dificuldade com esse assunto, que envolve uma matemáticazinha, uma regra de 3, tá? Mas hoje você vai ver aqui comigo que a estequiometria não é essa coisa de tão difícil não, tá bom, gente? Detalhe, na edição passada da prova da uva, caíram 2 questões de estequiometria. Uma na prova de conhecimentos gerais e a outra na prova de conhecimentos específicos, tá? Então vamos ler juntos? Olha só o que diz, é a questão 5 aqui do material, tá? A partir de um minério denominado galena, rico em sulfeto de chumbo 2, fórmula PBS, pode-se obter o metal chumbo em escala industrial por meio das reações representadas pelas equações de oxirredução a seguir, cujos coeficientes estequiométricos encontram-se já ajustados. Então, gente, na primeira parte aqui dessa questão, você já percebe que nós temos aqui equações, tá? Equações que vão gerar uma única reação. 2 equações que vão gerar uma única reação. Esse aqui, pessoal, é um processo conhecido como reação em etapas ou reações sucessivas. 2 equações que vão gerar uma única reação, tá bom? Então, continuando aqui a leitura, considerando-se uma amostra de 717 kg desse minério que possua 90% de sulfeto de chumbo 2, sendo submetida a um processo que apresente 80% de rendimento global, a massa a ser obtida de chumbo será de aproximadamente, e você encontra aí os dados, né, pessoal, as massas molares do enxofre e do chumbo, que é 32 e 207, respectivamente, tá bom? Eu vou aqui para frente para comentar com vocês, tá? Aqui a resolução dessa questão, tá bom? Ok, pessoal, vamos lá. Então, o primeiro passo aqui vai ser calcular a massa molar do sulfeto de chumbo 2, o PBS. Você pode observar aqui do lado, né, gente? Então, 207 mais 32, 239 gramas por mol, tá? Bom, continuando aqui a resolução, pessoal, o segundo passo aí dessa resolução, tá certo? Vai ser, vamos lá, cadê? Apareceu aqui, pronto, a determinação da massa de chumbo, que é exatamente o que a questão quer. Gente, lembrem que o cálculo estequiométrico nada mais é do que um cálculo de quantidades. Então a questão vai te dar a massa, a quantidade de uma substância e vai pedir a massa, né, a quantidade de uma outra substância. Nesse caso você tem a massa de sulfeto de chumbo 2, que é 717 kg, tá? A gente vai calcular a massa de chumbo a partir dessa massa que foi dada, ok? Então, pessoal, nós temos aí a determinação da massa de chumbo que será realizada da seguinte forma. Então, vamos lá. Olha só a primeira equação. Ela foi escrita aí. A primeira equação, pessoal, já está escrita do jeitinho que foi dado no enunciado, aí no comando da questão. Vamos lá. Segunda equação. Pronto. Ela apareceu aí, você pode observar a segunda equação. Ambas já estão corretamente balanceadas. E agora eu vou somar essas 2 equações para eu chegar em um único processo. Você nota que a substância em comum das 2 equações, ó, foi cortada. Elas foram cortadas aí. E aí, quando eu somar essas 2 equações, eu teria um processo só, uma reação só. Já deixei marcado para vocês aí, pessoal, as 2 substâncias que a gente vai trabalhar na resolução dessa questão. E já coloquei para vocês também as massas molares do PBS, que calculamos anteriormente, e a massa molar do chumbo, que foi dado na questão. Embaixo, você está observando aí, gente, a massa dada de PBS, no caso aí da galena, não é? 717 kg. E nós temos também, pessoal, a massa de chumbo, aquilo que eu vou calcular. Porém, a questão trouxe 2 informações que são fundamentais para a resolução, né, desse problema. Quais são as informações? Primeiro, a galena só apresenta 90% de sulfeto de chumbo 2. Você vai observar que coloquei um 0,9 aí ao lado da massa dada de sulfeto de chumbo 2. E esse 0,9 é justamente o percentual, tá, gente? É o percentual de pureza de PBS na galena.
Um outro percentual foi dado, que é o rendimento global do processo, que no caso é somente de 80%. Então, se você for analisar, tá, pessoal, eu coloquei aí o 0,8, que corresponde a 80%, multiplicando a massa 207 de chumbo. E por que eu coloquei esse percentual aí? Por que esse percentual está colocado logo ao lado da massa de chumbo, né, pessoal? Aí, que foi dada na própria questão. Porque se o processo fosse com rendimento total de 100%, 239 gramas de PBS produziriam aí 207 gramas de PB, que é o chumbo. Então, se o rendimento fosse 100%, 239 gramas de PBS produziria 207 gramas de PB, que é o chumbo. Mas o rendimento não é total, foi só de 80%. Então, eu pego esse 0,8, coloco multiplicando aí o 207. E agora, pessoal, eu tenho aí o estabelecimento de uma regra de 3 simples, onde você multiplica os meios e divide pelos extremos e vai encontrar, pessoal, a massa do chumbo em quilogramas igual a 447,12 quilogramas, que vai dar aproximadamente 447 quilos de chumbo. Tá, pessoal? E aí a resposta correta vai ser o item C, tá bom? Ok, você marcando aí na questão de número 6, o item C, C de casa. Farias Brito é o campeão da uva também, 2019.1, deu FB na cabeça, primeiro lugar geral, tá certo? É uma garota, junto de Rayane Paiva, e dos 22 cursos da uva, 16 primeiros lugares são do Farias Brito, dali. E uma novidade também, em 2019, você já pode participar de um curso online à distância, né, ok? Sobre o ITA, ok? Então você pode ser aluno FB, você acessa a nossa plataforma www.fbonline.com.br, sendo aluno dessa plataforma online no país todo. Tem gente de todo canto do Brasil sendo aluno do UFB, sendo campeoníssimo no vestibular, no Enem, nas Olimpíadas Nacionais, Internacionais, enfim. O Farias Brito hoje em dia é uma escola que extrapola as fronteiras do Ceará, ok, de Fortaleza, do Brasil, e ganha o mundo. São 52 países onde nós somos vencedores de Olimpíadas, ok? O professor Cleison confirma esse sucesso, conversando com vocês, um papo matemático na questão 2 da noite. Então vamos lá, a gente tem agora uma questão que ela envolve um conteúdo que é cobrado praticamente em todas as provas da UVA, que são aplicações de equações e de situações problema. Então a gente vai ter que analisar essa questão, nós vamos montar uma estrutura e a partir dela nós vamos fazer algumas aplicações para que a gente encontre esse resultado. Então é uma questão que normalmente é cobrada no vestibular da UVA. Questões que envolvem equações e situações problema. Vamos lá para a lousa. Na segunda questão a gente tem assim: otimização é uma área do conhecimento que se nutre das ciências exatas para solucionar problemas práticos e efetivos, independentemente do contexto onde surgem. As indústrias buscam sistematicamente otimizar o processo fabril, visando minimizar o desperdício de material e, em decorrência disso, reduzir custos e ofertar produtos com qualidade a preços menores. Nesse sentido, uma empresa pretende cortar nos cantos de uma folha de papelão quadrados de lado X, de modo que o volume da caixa aberta seja máximo conforme a figura abaixo. Então, a gente tem aqui a figura, certo? Figurazinha dessa caixa, os contornos nos cantos. Continuando aqui a leitura da questão. Nessas condições, e sabendo que a medida do quadrado a ser cortado corresponde a uma das raízes da equação, no caso a equação é 12x² menos 8lx mais L² igual a 0, o volume máximo dessa caixa será obtido quando o lado do quadrado a ser cortado nos cantos da folha de papelão medir. Então, nessa questão, nós vamos fazer o quê? Primeira coisa, resolver essa equação. Se você for observar, pessoal, os coeficientes dessa equação de segundo grau vão possuir letras. Então, a resolução dessa equação nos fornecerá raízes em função de L. É uma equação literal, né? Vocês já viram isso no decorrer dos estudos de vocês. Equação literal são todas aquelas equações onde as raízes elas são ligadas a valores em letras, valores literais, digamos assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver essa equação. Se você for chegar aqui na lousa comigo, ó,
a gente tem a equação 12x² menos 8lx mais L² igual a zero. Equaçãozinha do segundo grau, a gente tem aqui o A 12, o B 8L e o C L². Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é tirar o discriminante, calcular o discriminante dessa equação. O discriminante, como o próprio nome diz, ele discrimina, ele diz a quantidade de raízes possíveis para essa equação dentro do conjunto real. Então, dentro do conjunto real, o discriminante ele vai dizer se essa equação possui duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais. Não existe raiz real. Então, a gente vai trabalhar com o discriminante nesse momento. Então, o cálculo discriminante, todo mundo sabe, é b² menos 4ac. A gente vai ter o b, que é 8l, o a, que é 12, e o c, que é l². Logo, o nosso discriminante vai ser o quê? 8² 64, l elevado ao quadrado é l². A gente vai ter aqui menos 4 vezes 12, a gente vai ter 48 negativo, que vai multiplicar esse l². Como esse binômio possui mesma parte literal, a gente vai reduzir. 64 menos 48 dá 16 l². Conseguimos encontrar o discriminante. Com o discriminante encontrado, a gente vai determinar as raízes dessa equação. Então, bora lá. Raízes da equação a gente encontra pela fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E a gente vai substituir todos os valores que nós já encontramos aqui dentro dessa questão. O nosso b, que seria o menos 8, caso menos 8L. O nosso delta que a gente acabou de encontrar, que é 16L². E o A, que é 12. Vamos lá. Esse menos, como a gente vai multiplicar, menos com menos, eu vou ter um resultado positivo, então eu vou ter 8L. A raiz de 16L² será 4L. E 2 vezes o 12, 24. A partir daqui, nós teremos duas raízes. Uma raiz que vai ser a soma, dividido por 24, e uma raiz que vai ser a diferença de 8L menos 4L dividido por 24. Então, 8L mais 4L, a gente vai ter 12L. Dividido por 24. Podemos simplificar por 12. A gente vai encontrar L sobre 2. A segunda raiz será a diferença. 8L menos 4L dá 4L. E se simplificarmos numerador e denominador por 4, encontraremos L sobre 6. Então, primeira parte da questão foi resolvida. Porque a questão deixou bem clara, quando a gente volta lá, dizendo que o lado do quadrado a ser cortado corresponde a uma das raízes da equação. O lado do quadrado a ser cortado corresponde a uma das raízes da equação. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a questão pede, se a gente voltar lá também, o volume máximo da caixa quando esse lado for cortado. A gente tem dois valores aqui, o L sobre 2 e o L sobre 6. Como é que a gente vai determinar qual deles é o valor da medida cortada? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, é determinar o volume dessa caixa. E como é que a gente determina o volume dessa caixa? Voltamos aqui para o início da questão, para o desenho, certo? Observem esses cantos. Nós vamos subir, dobrar, como se fosse no Fundamental 2 de vocês. Brincadeirazinha da tiazinha, tocando, dobrando papelzinho para você fazer caixinha. Mesma coisinha, pessoal. A gente vai fazer o quê? A gente vai transformar essa planificação em um paralelepípedo, né? Num sólido geométrico. Então ele vai ficar mais ou menos com essa estrutura. Observem que essa medida daqui
até aqui e essa outra medida vão ser iguais, que é a medida L menos as duas medidas X, que nós vamos recortar dos cantos, tanto no nosso comprimento como na nossa largura. A nossa altura será X, que é justamente o valor do canto cortado. Logo, o volume do nosso recipiente, aqui da nossa caixa, no caso, é o produto das três dimensões. L menos 2x vezes L menos 2x, que é L menos 2x ao quadrado, vezes x. Encontramos aqui, então, o volume da nossa caixa. Atentem somente a esse espaçozinho aqui, ó, que está ao quadrado. Na hora que eu substituir os valores que nós encontramos aqui, L sobre 2 e L sobre 6, dentro da fórmula do volume, no caso dessa situação, vocês vão conseguir observar o quê? Que o L sobre 2 vai zerar toda essa estrutura. Porque a gente vai ter duas vezes o L sobre 2, esse 2 que está no numerador vai cancelar com o que está no denominador, e L menos L zera. Então a gente não vai ter um volume máximo. Logo, para que a gente obtenha o volume máximo, o valor da medida a ser cortada deverá ser L sobre 6. Logo, a alternativa da nossa questão, se vocês acompanharem, será a alternativa A. Beleza? A de aprovação, questão bastante bem feita e bem comentada pelo professor Cleison, e você marcando A na questão 2 dessa noite. O professor Alan agora conversa com vocês na questão 6, não é isso, Alan? Exatamente, questão 6 envolvendo ácidos e bases. Tadeu, eu queria aproveitar aqui a oportunidade e mandar um abraço muito, mas muito especial a todos os alunos do Farias Brito, que estão nesse momento, nesta noite, se preparando para o vestibular da UVA. Em especial, é claro, aos alunos do FB Sobralense. Né, gente? Então, beijo para vocês. E vamos lá conversar sobre a questão 6. Ácidos e bases, hein, galera? Olha só. Considerando condições ambientes, assinale a opção errada. A UVA gosta tanto de pedir equação, resposta errada, alternativa errada. A UVA gosta muito disso. Ela pede bastante que você escolha a opção errada. Acontece muito isso, tá, gente? Então, vamos ali eu vou aqui pra lousa, né? Mas eu vou só apresentar aqui no slide mesmo. Vamos lá, gente. Considerando condições ambientes, assinale a opção errada. Bom, a letra A diz, em solução aquosa, Br- é classificado como base de Bronça de Lowry e de Lewis, tá? Em solução aquosa, amônia classificada como base de Arrhenius. Bom, gente, vamos analisar cada uma das alternativas, ok, pessoal? E marcar qual é, de fato, a opção errada, tá bom? Então, na resolução, eu vou repetir aí a afirmativa. Letra A. Em solução aquosa, Br- é classificado como base de Bronça de Lowry e de Lewis. Claro que eu não posso simplesmente dizer se está verdadeiro ou se está falsa, sem explicar para vocês a princípio o que é uma base de Bronça de Lowry e o que é uma base de Lewis, tá? Então você vai observar, pessoal, aqui na resolução, né, ó, que, olha só, uma base de Bronça de uma espécie química, pode ser uma molécula, um íon, aceptora de próton. Próton, no caso aí, que ele se refere ao íon H+. E no caso da base de Lewis, é um doador de par de elétrons na formação de uma ligação química, tá? Então tá aí a definição de base de Bronça de Lowry e de base de Lewis, tá? Então, gente, bora analisar agora essa equação, a equação que forma o íon Br- a partir do ácido bromídrico HBr. Então, observem bem aqui, tá, gente? A equação, ela apareceu agora aqui, você pode observar, tá bom? HBr mais H2O produz o H3O+, mais o Br-, tá? Mas aqui, pessoal, tem um detalhe interessante. O HBr é um ácido forte. Olha só a constante ácida dele. Aproximadamente aí 10 elevado a 9. É um valor alto, indicando que esse ácido aí, gente, ele é um ácido forte. Tá? Então, a gente leva a crer que essa equação ela ocorre somente no sentido direto. HBr mais H2O formando H3O+, mais Br-. É uma equação que não vai ocorrer no sentido indireto.
para que o Br- possa aceitar o próton que seria doado pelo íon hidrônio H3O+, que está aí na equação. Então, por se tratar de um ácido forte, tá? E, consequentemente, esse ânion Br-, pessoal, permanecer ionizado na presença da água, a gente não pode classificar o Br- como base de Bronsted e também, é claro, né, como base de Lewis, por conta dessa situação que eu já falei para vocês. A equação não vai ocorrer no sentido indireto, já que o HBr é um ácido forte. Portanto, a afirmativa A está falsa, é aquela que você vai marcar. Mas vamos analisar aqui também, pessoal, as outras afirmativas. Vamos entender o porquê que elas estão corretas. Bom, a letra B diz, em solução aquosa, amônia, que é o NH3, é classificada como base de arrênios, base de Bronsted-Lowry e também base de Lewis. Atenção, pessoal. Base de arrênios é aquela que em água, né, na reação química com a água, libera OH- como único ânion. E você pode observar aqui, pessoal, tá? Na equaçãozinha da amônia com a água. Forma o NH4+, né, que é o íon amônio, e o OH-, que é o íon hidróxido. Então, pela liberação do íon hidróxido, a amônia é classificada como base de arrênios. Na segunda equação, gente, a gente pode observar aqui, olha só o que está acontecendo. A água transfere próton, né, para a amônia. A amônia está sendo a aceptora de próton. E isso classifica a amônia também como uma base de Bronsted-Lowry. Ok? Bom, e no caso aqui, pessoal, você vai observar, né, quem é ácido, quem é base aí, segundo o conceito de Bronsted, mas a gente está analisando a amônia. Vocês já viram que a amônia recebeu o H+ da água, então a amônia, por esse motivo, é uma base de Bronsted-Lowry, tá, gente? Também aqui na outra apresentação você vai observar uma equação que vai explicar o porquê da amônia ser também uma base de Lewis. Tá vendo a estrutura, pessoal, da amônia aí? Vocês estão vendo? Então, esse parzinho de elétrons pode ser cedido ao H+ para formar uma nova ligação covalente, para que o hidrogênio possa se ligar ao nitrogênio. Então, como o nitrogênio da amônia está sendo aí, pessoal, está fornecendo par de elétrons para o H+, como a amônia está fornecendo par de elétrons para o íon H+, espécie doadora de par de elétrons é uma base de Lewis. Tá, pessoal? Então, a amônia também é classificada aí como uma base de Lewis. Tá, ok? A afirmativa B está verdadeira. Bom, só comentamos aqui a afirmativa B, tá? Olha só a letra C, vamos lá. Ela diz que quando adicionado à água, KH, que é o hidreto de potássio, forma uma solução aquosa básica. Gente, os hidretos são compostos binários formados por um metal e o hidrogênio. Esse hidreto aí é classificado como hidreto salino, pois o hidrogênio, tá, na forma de íon hidreto, H-, inclusive, está ligado a um metal do bloco S, que é o potássio, que é um elemento da família 1A da tabela periódica. A família 1 é um metal alcalino, ok? E a equação, pessoal, está aqui. Você pode observar que, de acordo com essa equação que você está vendo aqui, tá, pessoal, ao lado, o hidreto de potássio, reagindo com a água, está formando hidróxido de potássio e liberando o gás hidrogênio. Mas o item falou que quando essa substância, o hidreto de potássio, reage com a água, forma uma solução básica. Por quê? Por que forma uma solução básica? Olha aí do lado, gente. KOH, hidróxido de potássio, uma base forte que em solução ficará totalmente o quê? Dissociada, liberando íons OH-, aumentando o pH do meio, tornando ali a solução básica ou alcalina. Tá? E aqui eu trago mais algumas informações sobre os hidretos, né? Hidreto salino, algumas propriedades físicas, né? Como sólidos, coloração esbranquiçada, elevadas temperatura de fusão e ebulição, tá? Que serve aí de informaçãozinha a mais para você arrasar nessa prova da uva, tá bom, gente? E a afirmativa C está verdadeira por esse motivo. Você pode observar pela reação. Bom, gente, letra D, né? Finalmente a quarta afirmativa. Por que ela está correta mesmo? Ela fala o seguinte: quando o cloreto de lítio, esse sal aí, pessoal, de fórmula LiCl, tá aqui do lado, né, gente? É adicionado à água, a solução permanece neutra. Por que será que a solução vai permanecer neutra, né, pessoal? Olha só, estou falando de um sal dissolvido na água, solução neutra. Por quê? Bom, para a gente entender o porquê, vamos primeiramente verificar aqui ao lado
qual é a reação química que forma esse sal. Sal é produzido quando um ácido reage com uma base, gerando sal e também H2O. Nesse caso aí, gente, a equação de neutralização ácido-base está representada aqui ao lado. Você pode observar que o hidróxido de lítio reage com o ácido clorídrico, gerando cloreto de lítio e também H2O. Mas é importante a gente classificar a base e o ácido que reage para formar esse sal. E a classificação é a seguinte, vocês podem observar aqui ao lado, gente, que o LiOH é uma base forte, base de metais alcalinos são fortes. E, no caso, gente, o HCl, que é um hidrácido, né, gente, esse compostozinho binário, tá? Hidrácido também é um ácido forte, tá? Então, gente, o processo de hidrólise aí que vai ocorrer é o seguinte, prestem bem atenção, até porque a determinação da acidez ou basicidade de um sal depende do processo de hidrólise. Só que agora o sal que vai sofrer a hidrólise, ele é proveniente de quê? De uma base forte e de um ácido forte. Então, gente, a equação aí da hidrólise é a seguinte. Olha só, sal dissociado, água, sal dissociado, né, gente, e aí os produtos da ionização da água. Bom, temos íons espectadores, que é o lítio e o íon cloreto. Olha aí, ó, cancelando esses íons, teremos simplesmente, pessoal, a reação, né, H2O formando H+ e OH-. Ou seja, reação, né, pessoal, uma solução resultante neutra. Tá? Solução resultante neutra devido à liberação de H+ e de OH-. Consequentemente, né, a afirmativa D está também verdadeira. Você vai marcar a letra A. Essa é a afirmativa falsa, tá bom? Ok, você, caro internauta, você, caro aluno do Farias Brito, você ligadaço na plataforma FB Online, marcando aí a letra A, não é isso? Na questão de número 6, ok? Tá bom? Ele pediu a falsa, não é isso? Ok? E o professor, agora nós vamos ficar com um vídeo bonitão do Farias Brito, a escola campeoníssima para você. Olha aí. O Farias Brito é o primeiro em medicina na Unicamp e na UFC. Primeiro em medicina na UES e na Unifor. Em todo o Brasil, o Farias Brito conquistou 24 vezes o primeiro lugar em medicina 2019. Ao todo, são 865 aprovações FB em medicina nos vestibulares de 2019. E isso até o momento. Farias Brito, primeiro também em medicina. 1, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32. Isso mesmo, Álvaro. 32 vezes o Farias Brito foi o primeiro do Brasil só em 2018. E você topa contar quantas aprovações o Farias Brito obteve no Itaime ao longo dos anos? Aí já é demais, são mais de 1000. Isso, são 1.227 aprovações do Farias Brito no Itaime. Farias Brito, primeiro do Brasil. E não é só o Pelé que é tricampeão. Farias Brito é tricampeão também. 2016, o Enem, campeão FB. 2017, Farias Brito campeão, bicampeão. E 2018, o Enem que diz, Farias Brito tricampeão do Enem, ok? Somos uma escola de referência do nosso país. Para confirmar todo esse sucesso, o Cleison conversa com vocês sobre a questão 3 de matemática dessa noite. Então vamos lá. Questão de número 3. A gente está quase encerrando ali, né, as questões por hoje, nessa noite, né, não sei, eu acho que dia 18 que está indo, hoje dia 18, né, ainda tá ao ar o nosso programa. Então vamos lá. Questão de número 3. As baterias B1 e B2 de dois aparelhos celulares apresentam em determinado instante, respectivamente, 100% e 90% da carga total. Considere as seguintes informações. As baterias descarregam linearmente ao longo do tempo. Para descarregar por completo, B1 leva T horas e B2 leva 2 horas a mais do que B1. No instante Z, as baterias possuem o mesmo percentual de carga igual a 75%. Vamos observar então o gráfico.
Temos ali a bateria B1, que leva T horas para ser descarregada, e a bateria B2, que leva T mais 2 horas para ser descarregada. Observe o ponto de inflexão, ponto aí de encontro dessas retas, né? Como a questão já disse que as baterias se carregam linearmente ao longo do tempo, então a gente tem duas funções aí para o descarregamento dessas baterias, que são funções lineares, e a gente tem ali o ponto de encontro dessas funções, onde o valor é comum tanto para um como para outro. Ele pergunta o valor de T em horas, quanto é que esse valor vai equivaler. Então vamos lá, olhando aqui para a lousa. Se você conseguir prestar atenção, a gente consegue tirar alguns triângulos aí desse nosso gráfico. A gente não vai trabalhar diretamente com a determinação de duas funções do primeiro grau, até porque leva um pouquinho mais de tempo, mas se você achar interessante, utilizar os dados que a questão está dando para que você encontre duas funções do primeiro grau, façam essa comparação para a determinação desse valor T, não tem problema. Só que a gente pode utilizar a ideia das taxas de variação, onde a gente vai comparar alguns valores, né? E essa comparação de valores vai ser retirada a partir da análise de triângulos formados por essas retas com o eixo cartesiano. Então, vamos observar aqui comigo na lousa. Nós temos um primeiro triângulo referente à bateria B1, que leva T horas para o seu descarregamento, ok? Há uma carga de 100%. Nós temos outro triângulo aqui, que é referente à bateria B2. Bateria B1, e aqui a gente tem a bateria B2. Observem a presença dos pontos Z, no caso ponto Z e 75. Observe a presença nos dois triângulos, já que esses valores são comuns para as duas funções, ok? No caso da bateria B2, ela está com a carga de 90% aqui, certo? E ela vai descarregar em um tempo T mais 2. Prestemos atenção aqui em B1. Nós temos um triângulo maior, de altura 100 e base T. Então, essa altura 100 é proporcional a essa base T. Temos um triângulo menor, certo? De altura, ó, Z até 75, a gente vai ter uma diferença aqui de 25%, no caso, que ele vai ter uma base Z. Quando fizermos o produto do meio pelos extremos, a gente vai ter 100Z igual a 25T. Gleison, o que é que você vai fazer aqui? Você vai isolar o Z ou o T? Vou isolar o Z. Eu quero encontrar T, então vou isolar o Z aqui para mim nessa questão. Então a gente vai ter 25T sobre 100. Logo, Z vai ser T sobre 4. E a gente guarda essa informação. Vamos observar agora a bateria B2, o gráfico da bateria B2, os triângulos que nós conseguimos encontrar. Para a bateria B2, nós vamos ter um triângulo de altura 90 e base T mais 2. Então, 90 sobre T mais 2. Temos um triângulo menor de altura o quê, pessoal? 90 para 75, a gente tem 15 unidades aí, no caso em porcentagem. E a base continua sendo quem? O Z. A gente vai ter 15, que é a nossa altura, em relação à base Z. Faremos a mesma coisa que nós fizemos na bateria B1, no cálculo ali do valor de Z para a bateria B1. A gente faz produto do meio pelos extremos. Caso
esse 90, a gente vai passar para cá dividindo. E nós podemos simplificar esse 15 e esse 90. Na hora que a gente faz a simplificação por 15, tanto no numerador como no denominador, a gente vai ter o quê? T mais 2 sobre 6. Temos dois valores isolados, temos dois valores de Z em função de T. E a gente vai poder igualar esses pontos, já que no gráfico da questão, a gente consegue observar que esses pontos se encontram justamente, esses gráficos, essas setas, na verdade, se encontram justamente no ponto T, no ponto Z e 75. Então a gente vai poder igualar esses dois valores. Na hora que a gente igualar esses dois valores, ó, T sobre 4 igual a T mais 2 sobre 6, a gente vai ter 6T igual a 4T mais 8, porque esse valor vem multiplicando toda a estrutura que está no nosso numerador. O 4T vem para cá subtraindo, então a gente vai ter 2T. Logo, o valor de T vai ser 4. O valor de T vai ser 4. Nossa alternativa para a questão de número 3 é a alternativa D. Bem comentada pelo professor, e você marcando a letra D, ok? Letra D de dado, não é isso? Isso. D de dado. O professor, nosso querido professor de Química agora, o Alan, conversa com vocês na questão 7, não é isso, Alan? Muito bem, questão 7, Química Orgânica. Assunto que todos os anos está presente na prova da UVA, tá? Então vamos lá, vendo juntos aqui o enunciado, queridos. Então, bom... Cidades menores, quando não organizadas, podem apresentar problemas sérios de saúde pública, como é o caso de epidemias de dengue. Esforços têm sido dedicados à descoberta de novos métodos para controle da dengue. A curcumina, uma substância presente no açafrão da terra, pode matar as larvas do Aedes aegypti. Basta colocar o pó em locais onde o mosquito da dengue costuma se reproduzir, como pratos e vasos de plantas. Além de ser eficaz, a substância não agride o meio ambiente. Bom, a curcumina, cuja molécula é apresentada a seguir, é uma substância presente no açafrão da terra, que dá o tom de amarelo ao pó. Então você pode observar nessa questão aí a estrutura da curcumina. E é essa estrutura que será analisada, tá? Será analisada aí as funções orgânicas presentes, a estrutura em si, a cadeia carbônica, ligações pi, carbonos secundários, terciários, tudo isso vai ser analisado analisando aí, pessoal, essa estruturazinha, tá bom? Portanto, sobre essa molécula, atribua V ou F as afirmativas a seguir. São 5 afirmativas. Vamos analisar cada uma delas e verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Portanto, vamos lá, analisando aqui a primeira afirmativa. Apresenta cadeia carbônica heterogênea e insaturada. Será que essa primeira afirmativa está correta? Bom, analisando aqui a estrutura, nós temos que a cadeia ela é mista, aromática, heterogênea e insaturada. Mista por apresentar 2 núcleos benzênicos, cadeias cíclicas, e também nós temos uma cadeia aberta, aí, uma cadeia fechada, uma cadeia aberta, cadeia mista, né, no geral. Aromática, justamente por conta da presença desses 2 benzenos que estão aí. Heterogênea, você pode observar lá na função éter, oxigênio entre 2 átomos de carbono, e também insaturada devido à presença de duplas ligações, ligações pi, né, duplas ligações entre 2 átomos de carbono, o que torna essa primeira afirmativa correta, verdadeira. Coloca aí o Vzinho no seu material, tá bom? A segunda afirmativa diz: contém igual número de átomos de carbono e de hidrogênio. Será que o número de carbonos e de hidrogênios é o mesmo? Bom, vamos analisar agora, tá? Prestem bem atenção que nós temos agora aí a fórmula molecular da curcumina, onde o número de carbonos, que é igual a 21, é diferente do número de hidrogênios, que é igual a 20. O que torna a segunda afirmativa errada, falsa. Coloca o Fzinho de falso aí, tá bom? Bom, terceira afirmativa: por combustão total, forma monóxido de carbono e peróxido de hidrogênio. Bom, a gente tem que analisar a reação de combustão total da curcumina, tá, pessoal? Na qual a equação eu trouxe para vocês observarem. Portanto, gente, aí está a equação de combustão total completa da curcumina.
que é reação com oxigênio, se trata de uma combustão, então a reação com oxigênio, e todo composto formado por carbono e hidrogênio, né, os hidrocarbonetos, ou formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, quando reage com oxigênio em uma combustão total, ou seja, excesso desse gás, que é o oxigênio, produz sempre gás carbônico, que é o CO2 e H2O, como você pode observar aqui ao lado. Tá? Então não vai produzir o peróxido de hidrogênio, não vai produzir monóxido de carbono, e sim a água e o gás carbônico, o que torna essa afirmativa falsa. Ela está errada. Coloca o Fzinho de falso aí nessa afirmação. Bom, a próxima diz que possui no total 17 carbonos secundários e 2 carbonos terciários. Só para lembrá-los, gente, que carbonos secundários são aqueles carbonos ali da estrutura que estão ligados também a 2 outros carbonos. Então, carbono ligado a 2 outros carbonos na estrutura é classificado como carbono secundário. Carbono ligado a 3 outros carbonos na estrutura são carbonos terciários, tá? E assim você pode observar aqui ao lado, gente, os carbonos secundários. Olha só, né? Coloquei todos para vocês aí. Esse Szinho indica os carbonos secundários, totalizando 17. E também os terciários, que só tem 2, o que torna essa quarta afirmativa certa, correta. Coloque aí um V de verdadeiro, tá bom? Voltando mais um pouquinho aqui, os grupos funcionais são ácido carboxílico, álcool e éster. Ácido carboxílico, álcool e éster. Bom, bora analisar mais uma vez. Eu coloquei para vocês aqui todos os grupos funcionais marcados, até com cores diferentes, para ficar melhor de visualizar. Bom, temos ali a função éter marcado de preto, a função fenol marcado aí de roxo, lilás, enfim. Cetona marcado por azul, enol marcado de verde. São os 4 grupos funcionais presentes na estrutura da curcumina. Tá, gente? Lembrar que éter é quando o oxigênio está entre carbonos. A uva adora funções orgânicas, gente. Adora perguntar qual é a função orgânica do composto. Caiu uma dessa na edição passada, então fiquem ligados, tá? Hidroxila, que é o OH, ligado ao carbono do benzeno, indica a função fenol. Oxigênio entre carbonos, tá, pessoal? Indica a função éter, como já comentei com vocês. Hidroxila ligada a um carbono insaturado, que não seja do benzeno, tá? Função aí, enol, é até instável e tal, mas está o grupo funcional aí representado, tá, pessoal? E finalmente a função cetona, né, que eu não tinha comentado sobre ela ainda, mas a função cetona tem C-O, um agrupamentozinho de átomo chamado de carbonila, C-O, sendo que o carbono dessa carbonila aí tem que ser um carbono secundário. Então você, né, observa aí de azul, marcado de azul, a função cetona, C-O, sendo que esse carbonozinho é um carbono secundário, ou seja, o carbono que tem a dupla com oxigênio está ligado a 2 outros carbonos. Então, lá no finalzinho eu trouxe para vocês quais são, né, essas funções orgânicas, aí ó, organizadas: fenol, éter, cetona e enol. Não tem éster, como aqui a afirmativa falou. Também não tem ácido carboxílico e também nem álcool tem, né? Ácido carboxílico, álcool e éster não tem nenhuma das 3, o que torna essa afirmativa aí falsa. Coloca um Fzinho aí, tá bom? E a sequência fica de cima para baixo: verdadeira a primeira, falsa a segunda, falsa a terceira, quarta verdadeira e a quinta falsa, né? Você vai marcar como correta o item C de casa, tá bom, queridos? Ok, o professor Alain resolveu a química do seu sucesso no vestibular da UFA, você marcando C de casa na questão 7. O professor Cleison conversa com vocês acerca da sua última questão dessa noite, não é isso, Cleison? Então vamos lá, nossa última questão, né, dessa noite é uma questão simples. Não se preocupem, apesar da prova de matemática da UVA ela ser um pouco complicada, realmente conhecida isso, né, da sua história, existem sim questões que são bem simples e fáceis de fazer. Como essa questão de número 4 que a gente vai fazer aqui na lousa agora, né? Questão de número 4, que a gente tem o seguinte: um mineroduto é uma extensa tubulação para levar minério de ferro extraída de uma mina até o terminal de minério para o beneficiamento. Suponha que se pretenda instalar um mineroduto em uma mina que está à margem de um rio com 200 metros de largura,
até um porto situado do outro lado do rio, 3.000 metros abaixo. O custo para instalar a tubulação no rio é R$ 10 um metro. E o custo para instalar a tubulação em terra é R$ 6 o metro. Estudos mostram que, neste caso, o custo será minimizado se parte do duto for instalada por terra e parte pelo rio. Determine o custo de instalação do duto em função de X, em que X é a distância da mina até o ponto, como mostra a figura. Então, quando a gente observa aqui a figura, ó, vejam que a gente tem ali a mina. Da mina até esse ponto P, a gente vai chamar de X, que é justamente a extensão por terra, e de P até o porto é a extensão pelo rio. Observando a resolução que eu acabei de dizer para vocês, ó, podem observar, a gente tem essa extensão X, que é a extensão da mina até o ponto P, e a gente tem essa extensão que vai de P até o porto. Relembrando, essa distância X é a distância em terra. Essa distância D é a distância dentro do rio, atravessando a margem uma a outra, fazendo essa ligação de forma oblíqua, né? Observem, pessoal, que para a gente calcular essa distância, o custo total, na verdade, dessa produção, a gente vai ter o quê? R$ 6 pelo valor da metragem X, que é justamente a metragem em terra, mais R$ 10 pelo valor da metragem D, que é a metragem pelo rio. Só que, Gleison, como é que eu calculo essa metragem D? Observe que a gente consegue formar um triângulozinho retângulo. Um triângulo onde nós vamos ter um cateto que é 200 metros, que é a largura do nosso rio. A gente vai ter um outro cateto que é justamente 3.000 menos X, já que essa extensão da mina até o porto é de 3.000 metros e o pedaço por terra é X, a outra partezinha que a gente tem ali embaixo, que a gente vai precisar, é 3.000 menos X. E a distância D, que é a distância desse duto que vai passar pelo rio, é justamente a nossa hipotenusa. Se nós aplicarmos aí o teorema de Pitágoras, a gente encontra que a distância D é a raiz quadrada, né, da soma dos quadrados desses nossos catetos. Um cateto 3.000 menos X, que a gente está elevando aí ao quadrado, pode observar, e o outro cateto que é 200, que também a gente vai estar elevando aí ao quadrado. Logo, a gente vai ter que o custo para produção, no caso, para instalação desse gasoduto, né, desse duto de transmissão, na verdade, não gasoduto, mas um duto dessa mina, vai ser Cx igual a 6x mais 10 vezes o valor de D, que é a raiz de 3.000 menos x elevado ao quadrado, mais 200 ao quadrado. Questão simples, questão fácil, rápida, não precisa se embolar. Alternativa D. Ok, questão 4, brilhantemente resolvida e comentada pelo professor Cleison, você marcando a letra D. Agora o professor Alan conversa com vocês sobre a última questão dessa noite, pertinho do vestibular da uva, para o seu sucesso, a química do seu sucesso. Vamos, Alan. pH, preparados? Então, o estudante recebeu 3 amostras de suco de frutas com volumes iguais para análise de pH, que foram realizadas a 25 graus Celsius e 1 atm. Após realizada a análise potenciométrica, os resultados obtidos foram, suco de limão, pH 2, suco de uva, pH 4, suco de morango, pH 5. Assim, analisando os resultados obtidos, é correto afirmar que... Bom, queridos, então vamos lá. Vamos aqui analisar a questão da acidez de um suco quando comparada à acidez de um outro suco, analisando também, né, a partir aí dos valores dados de pH. Bom, aqui no quadro, pessoal, eu coloco para vocês aqui a fórmula do pH, que é bem simples. pH, potencial hidrogeniônico, é igual a menos o logaritmo da concentração dos íons H+. Essa é a fórmula do pH, logaritmo decimal. Bom, para eu determinar, pessoal, aí a acidez, quem é mais ácido? Se é o suco de limão, se é o suco de uva, quantas vezes um é mais ácido que o outro? Eu vou precisar da concentração de H+. E assim, gente, eu vou ter essa possibilidade de comparar essas acidez.
Bom, então, se eu isolar aqui a concentração de H+, sabendo que esse logzinho é um log decimal, nós temos que a concentração de H+, será igual a 10 elevado a menos o pH. Sendo assim, o pH do suco de limão é igual a 2. Logo, a concentração de H+ do suco de limão, colocar apenas SL para poder identificar. Se o pH é 2, a concentração de H+ será igual a 10 a menos 2 molar. Essa vai ser a concentração de H+, aí no suco de limão, já que o pH dado é igual a 2. No suco de uva, pH é igual a 4, logo a concentração de H+, no suco de uva, colocar SU, é igual a 10 a menos 4 molar. E finalmente, suco de morango, pH 5. Então, concentração de H+ no suco de morango igual a 10 a menos 5 molar. Essas são as concentrações de íons H+, de íons hidrogênio em cada suco. Suco de limão, suco de uva e suco de morango, tá? Bom, para que eu vou precisar desses valores? É justamente para fazer o tal comparativo das afirmativas, tá? Então, bora analisar item por item, tá, pessoal? E ver qual vai ser a resposta correta, tá bom? Bom, queridos, repetindo aí, a afirmativa A. Diz que o suco de limão é 2 vezes mais ácido que o suco de uva. Diz que o suco de limão, ele é 2 vezes mais ácido que o suco de uva. Bom, será que realmente vai ser 2 vezes mais ácido? Tá? Enfim, vamos ver, né? Gente, só lembrando que pH é uma escala que vai, né, de 0 até 14, tá? E qualquer pH abaixo de 7 indica acidez. Então, nós temos aí 3 sucos que apresentam pH ácido, tá bom? Por isso esse comparativo, né? Quem é mais ácido? Será que o suco de limão realmente é 2 vezes mais ácido que o suco de uva? Bom, para a gente ter certeza de que a afirmativa A está correta ou se ela está errada, é através do seguinte cálculo, tá? Que vocês podem observar aqui ao lado. Bom, então vamos lá. Suco de limão, pH 2. Concentração de H+ no suco de limão, 10 a menos 2 mol por litro. Suco de uva, tá? pH igual a 4. Logo, concentração de H+ igual a 10 a menos 4. Para eu fazer o comparativo, vou precisar fazer o quê? Dividir, relacionar a concentração de H+ do suco de limão com a concentração de H+ do suco de uva. Ou seja, eu vou pegar 10 a menos 2, que é a concentração de H+ do suco de limão, e dividir por 10 a menos 4, que é a concentração de H+ do suco de uva. Dividindo 10 a menos 2 por 10 a menos 4, vai dar igual a 100. 10 ao quadrado vai dar igual a 100. Então a gente nota que o suco de limão não é 2 vezes mais ácido que o suco de uva. Na verdade, o suco de limão é 100 vezes mais ácido do que o suco de uva. O pH do suco de limão é 2. E quanto menor esse pH, mais ácido. Quanto menor esse pH, mais ácido. O pH do suco de uva é 4. A gente já sabe aí pelos pHs que o suco de limão, ele é mais ácido. Mas será que vai ser 2 vezes? Porque a diferença de pH é 2. Vai ser 2 vezes? Bom, o cálculo comprova que não é 2 vezes, e sim 100 vezes mais ácido, tá? Logo, a afirmativa A está incorreta, ok? Bom, afirmativa B. A concentração oxidriliônica no suco de morango é igual a 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Oxidriliônica, que palavra estranha, difícil de comentar. Oxidriliônica, tá? Mas, queridos, o íon OH- se chama íon hidróxido, hidroxila ou oxidrila. Então, o termo mais comum não é oxidriliônica, mas sim hidroxiliônica, tá? A questão apenas decidiu enfeitar aí o item com essa palavra estranha, tá? Mas é a concentração de OH-. Fiquem tranquilos, tá bom? Tá dizendo que é 10 a menos 5 do suco de morango, não é? Na verdade, não é a concentração de OH-, essa concentração oxidriliônica, o que vai ser a de H+, igual a 10 a menos 5.
Então, eu vou te mostrar aqui no cálculo ao lado que a concentração de OH- não vai ser 10 a menos 5, né? Igual a de H+. Na verdade, ela vai ser o seguinte, observe bem o cálculo, tá? Queridos, se eu pegar a concentração de H+ e multiplicar pela concentração de OH- nas condições do experimento, o experimento falou que o processo ocorre a 25 graus Celsius em um ATM, a multiplicação produto da concentração de H+ pela concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Então, se eu isolar a concentração de hidroxila, que é de OH-, eu vou ter o seguinte cálculo, 10 a menos 5, multiplicado pela concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. E vou chegar na concentração de OH-, que não é 10 a menos 5, e sim quanto? 10 a menos 9. O que torna o item B incorreto. Você pode ver aí, ó. Tá? Então, não é 10 a menos 5, é 10 a menos 9. 10 a menos 5 é a concentração de H+, hidrogeniônica e não hidroxiliônica. Bom, a próxima afirmativa, o suco de uva é 10 vezes mais ácido que o suco de morango. O suco de uva, tá aqui, pH 10 a menos 4, é 10 vezes mais ácido que o suco de morango, 10 a menos 5, não é? Bom, vamos ver com aquele cálculozinho parecido com aquele que fizemos lá no item A. Então, pessoal, vou fazer o seguinte. Se o suco de uva tem pH igual a 4, concentração de H+, 10 a menos 4, como já mostrei para vocês aqui no quadro, tá? Suco de morango pH 5, concentração de H+, igual a 10 a menos 5, como já mostrei para vocês aqui no quadro também. Relacionando uma concentração pela outra, se eu pegar a concentração de H+ do suco de uva e dividir pela concentração de H+ do suco de morango, eu vou dividir 10 a menos 4 por 10 a menos 5, tá? E essa divisão, pessoal, vai ser igual a 10, 10 elevado a 1, 10. Então, pessoal, organizando aqui meu cálculo, eu tenho que a concentração de H+ no suco de uva é sim 10 vezes, né, pessoal, a concentração de H+ no suco de morango. Indicando que o suco de uva é 10 vezes mais ácido que o suco de morango, o que torna a letra C verdadeira, a opção correta. Tá, gente? Mas eu vou só comentar aqui rapidinho com vocês a letra D e explicar por que ela está falsa, tá bom? Diz que no suco de uva a concentração de H+ é menor que a concentração de OH-. Concentração de H+ é menor que a de OH-, né? Bora ver aqui, né, pessoal? Vamos descobrir a concentração de OH-. Vamos lá? Então tá aí, gente, né? Eu peguei aqui as concentrações. Concentração de H+ é 10 a menos 4 para o suco de uva. Peguei mais uma vez aquele produto, né, gente? Que diz que a concentração de H+ multiplicada pela concentração de OH- é 10 a menos 14, nas condições aqui do experimento. Então, eu substituo 10 a menos 4, eu coloco ali no lugar da concentração de H+ do suco de uva, vezes a concentração de OH- do suco de uva, é igual a 10 a menos 14. Bom, calculando o valor da concentração de OH-, vai dar igual a 10 a menos 10. Ou seja, a gente chega à conclusão, pessoal, que a concentração de H+, que é 10 a menos 4, é maior que a concentração de OH-, que é 10 a menos 10. Então, são valores diferentes, onde a concentração de H+ é maior em relação à quantidade de OH-, o que torna o item D, o quê? Falso. Item errado. Tá bom, queridos? Valeu! Ok, então a questão 8, item C de casa, brilhantemente comentada pelo professor Alain. Queria agradecer a presença desses dois grandes professores. Vamos ao gabarito dessa noite, né? Gabarito, primeira questão C de casa, segunda A de aprovação, terceira D de dado, a quarta D de dado, a quinta C de casa, a sexta A de aprovação, a sétima C de casa e a oitava C de casa. Eu queria agradecer o Gleison e o Alain pelas suas duas grandes participações. É uma participação de Sobral aqui nesse programa, mais uma vez, né? A galera de Sobral está de parabéns. Aí a gente manda um abraço todo especial, já dizendo que torcendo pelo sucesso de vocês no vestibular da UVA. Professor Gleison, suas considerações finais. Primeiramente, mais uma vez agradecer, poder estar aqui com vocês, passar um pouco do que a gente passa em sala de aula. A gente está torcendo pela aprovação de vocês. A gente sabe que vocês são capazes, vocês já foram muito bem preparados. Então vocês vão conseguir a aprovação nesse vestibular, pode ter certeza. Até porque o Farias Brito
excelência em educação e nós temos alunos que são fantásticos. E você que está assistindo o programa hoje, ainda não conhece o Farias Brito, nos procure nas redes sociais, no site do Farias Brito. Quem não tem acesso à sede física em sua cidade, Plataforma online, vá né? para a plataforma online, o FB Online aí com material para Enem, material para medicina, material para o ITA. Então não perca a oportunidade de conhecer o nosso trabalho e de também fazer parte do rol dos grandes resultados do Colégio Farias Brito. Ok, professor Alain, suas considerações finais. Né? Bom, gente, torcer pelo sucesso de vocês no vestibular. Sei que é uma caminhada extensa, existem muitos obstáculos no caminho, realmente não é fácil essa preparação intensa para o vestibular de vocês, mas eu acredito no seu potencial. Você, aluno do Farias Brito, você pode, você passa. Bom, gente, então, gostaria de desejar a vocês boa sorte nessa caminhada final. Eu sei que é um caminho extenso, cheio de obstáculos, realmente é bem cansativo essa preparação tão intensa, mas saiba que vocês estão em boas mãos, tá? O Farias Brito tem aí a melhor equipe de professores do Brasil. O Farias Brito tem sido campeão no vestibular da UVA, tá? E você, querido internauta, você, querido estudante, está bem preparado para concretizar tudo aquilo que você aprendeu lá no dia 28 de julho, tá bom, gente? Então a gente conta com vocês, tá? E desejamos boa sorte, que Deus abençoe a todos. Ok, eu queria agradecer mais uma vez o Cleiton, o Alain, e a você, caro internauta, caro aluno do Farias Brito, você que não é aluno do FV, mas está ligadaço no programa Vestibular no Ar. Estamos juntos de você, você pode, você passa, o Farias Brito torce por você. Um beijo, um abraço, sucesso na UVA. Valeu, galera. Boa noite. Agora é pra valer, com o FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.